Olá, Fera Método! Sejam muito bem-vindos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para você que está visualizando aí, né? Tá chegando por aqui devagarzinho. Gente, eu passei três questões ontem para que a gente pudesse fazer, para que a gente trocasse uma ideia, né? E essas três questões que eu passei para vocês ontem, eu preciso corrigi-las hoje, né? A gente precisa dessa correção aí para a gente fazer uma coisa bem legal e deixar altamente significativo isso aí, tá bom? Então espero que tenham tentado, que tenham feito aí o errado, ou pelo menos tentado, né? Essas três questões que eu coloquei, elas foram bem propositais, no sentido de que elas vão exigir algumas habilidades específicas, principalmente que a questão da prova da UPE tem trazido, a prova da UPE tem uma característica própria, quando tem cobrado é, questões de sequência, geralmente ela tem sido teórica, bem teórica, uma questão bem teórica, ou uma questão que envolve algum conceito ou alguma ideia, né, parecida com a que a gente está vendo e a que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, muita atenção aí para a gente deixar essa coisa bem oportuna. Vê só, essa questão, gente, essa primeira questão aí que eu coloquei, que é a questão 2 do material de vocês, eu indiquei essa questão, ela dizia mais ou menos assim, ó. Com palitos iguais, constrói-se uma sucessão de figuras planas, conforme sugerem aí os desenhos abaixo. Né? E aí ele traz esse desenho, que foi um desenho que eu coloquei, inclusive, a propósito, na nossa aula. Eu coloquei esse mesmo desenho para a gente trocar uma ideia. Então, a figura um ela tem três palitinhos, né? A figura 2 ela tem cinco palitinhos, lembra? Foi a mesma figura que a gente trabalhou. Três palitinhos, né? Aqui, cinco palitinhos, ó, a outra. É sempre botando dois, né? Então, a outra, ó, sete palitinhos. Tranquilo? Favorável? E aí a pergunta que a questão faz para a gente é assim, ó. O número de triângulos congruentes, ou seja, de triângulos iguais. Aí vem a questão começa falando do número de triângulos. A gente viu uma relação ontem do número da figura, foi a figura um tem 3, a figura 2 tem 5. A gente viu a relação entre o número da figura e a quantidade de palitos, mas a questão perguntou em relação ao número de triângulos. Gente, vê só. Quando ele fala em relação ao número de triângulos, e ele pergunta assim, qual é o número de triângulos congruentes ao da figura 1, ou seja, iguais aí a esse da figura 1. Existente em uma figura que tem 135 palitos. É quanto? Vê só. Pensa comigo. Quando eu tive um triângulo só, que é a primeira figura, você concorda comigo? Quantos palitos eu tive? 3. Quando eu tive dois triângulos, que é exatamente o que eu tenho na figura 2, são dois triângulos. Quantos palitos eu tive? Você vai concordar comigo? 5. Quando eu tive três triângulos, que é exatamente como tem na figura 3. Três triângulos, quantos palitos eu tive? Você vai concordar comigo? 7 palitos. Aí vê. Na verdade, gente, a posição da figura já diz quantos triângulos eu tenho. Quando eu digo assim, primeira figura, ela tem um triângulo. Segunda figura, ela tem dois triângulos. E ontem, na nossa aula, né, na verdade, na nossa última aula, né, de referência, a gente pôde perceber que o número que fala da posição é o n. Então ele está falando assim, ó, quando o n for 1, é a primeira figura. Ou seja, quando o n for 1, só tem um triângulo. Quando n for 2, que é a segunda figura, só tem dois triângulos. Quando n for 3, eu só tenho três triângulos. Beleza? Então ele está perguntando assim, ó, lá na frente, eu vou botar três pontinhos aqui. Lá na frente vai ter uma figurinha que ela vai ter 135 palitos. Então, 135 palitos. O que é que eu quero saber? Eu quero saber quantos triângulos ela tem. Quantos, ó? Triângulos. E essa quantidade de triângulos nada mais é do que o valor n que a gente está querendo saber. É a posição, né? Porque a terceira figura, ó, observa em cima, a terceira figura, o n, esse n que eu estou botando aqui foi quanto? Foi 3, ó. A segunda figura foi 2, só tinha dois triângulos. A primeira figura, 1. Então, na verdade, você vai ter que precisar lembrar do seguinte, ó. Lembra da fórmula do termo geral, a musiquinha, ó. AN igual a 1 mais N menos 1. Deixa eu botar aqui, senão eu me empolgo. Vou ficar aqui a tarde cantando com vocês. AN igual ao A1 mais parênteses bonitinho, né? Então, ó, N menos 1. Então, ó, N menos 1, fecha parênteses, vezes a razão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu já conseguiu perceber qual é a razão? Já, inclusive a gente viu ontem, né?
A razão é sempre quanto? Eu sempre falou que eu estou somando, ó. E a razão é 2, né? Estou sempre somando 2. Então, já vou botar aqui assim, aqui a razão é igual a 2. O A1 a gente sabe quem é? Tranquilo, sabe? A gente sabe o termo que vai estar lá na frente, o AN, sabe? É o número 135. O que a gente não sabe é a posição N dele. Então, acabou a questão. Vamos organizar. Esse AN é o número que está na posição N, ou seja, é o número 135, tá? Então, vai ficar assim, ó. 135, né? Tá aqui. É igual a 1. Quem danado é o A1. O A1 a gente sabe que é o primeiro termo, né? A gente sabe aí que é o primeiro termo. Então, a gente vai ter o quê? O primeiro termo é quanto? É 3. Tá? Mais n menos 1, não sei quem é n. Se eu soubesse, eu já diria até a posição. E se eu sei a posição, também sei a quantidade de triângulos, né? Então, não sei. N menos 1 vezes a razão, tá? E a razão é quanto? A razão, ó, é 2. Beleza, meu povo? Tranquilo? Vamos embora para a gente não sofrer muito, né? Para a gente não sofrer muito. Bom, então vai ficar assim, ó. 135, vou repetir, tá? Vou distribuir melhor, porque vai que a gente já facilita aí a nossa ideia. 135 é igual a 3. Esse 2 aqui, ó, distribui, ó, 2 vezes n vai dar mais 2n. Então, mais 2n, tá? E 2, quando multiplicar esse outro cara aqui, ó, é o número menos 1, tá? Cuidado, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Beleza? E aí, 3 menos 2 é a mesma coisa que 1, né? E esse 1 passa para o outro lado negativo, né? Assim? Então vai ficar assim, ó. 135 é igual, ou melhor, menos 1, né? Vai para lá menos 1, não é assim? É igual a 2n. Então, só repetindo o processo. 3 menos 2 dava 1, né? 3, ó, menos 2 aqui dava 1. E 1 foi pro outro lado aqui, ó, negativo. Só fiz isso, tá? 135 menos 1 dá 134. Então, 134 é igual a 2n. Aí 2 vai passar dividindo, né? Então, 134. Vou só ajeitar aqui a telinha. Ajeitei, pronto, foi. 134 é igual a 2n. Né? Igual a 2n. E 2 passa dividindo, né? Então, n vai ser quanto? Exatamente 134 por 2 vai dar n igual a 67. Então, a 67. Essa é a nossa resposta. Então, N é a figura 67. A figura de número 67, ela vai ter 135 palitos. E ela vai ser a figura 67. E a figura 67, ela exatamente tem 67 triângulos. Por quê? Porque a gente viu que a posição da figura diz exatamente quantos triângulos ela tem. Então, a pergunta da questão foi essa. O número de triângulos, certamente, 67. É a figura que está na posição 67. E que tem, portanto, 67 triângulos. Quantos palitos ela tem? 135. Beleza? Uma questão parecida aí com o modelo que a UPE gosta de cobrar, com o modelo que a UPE gosta de trabalhar, tá? Em tese, aí, em resumo, uma questão fácil, não foi uma questão difícil, né? Uma questão que dá para o aluno fazer. Certamente o Fera Método ele vai acertar essa questão, beleza? Bom, passei essa outra questão, gente. Essa, enfim, foi uma questão da Universidade de Pernambuco, né? Da tal da UPE. Questão teórica, não era uma questão difícil, não era, né? Não era. Se você dissesse assim, professor, é uma questão em que nível? Eu vou dizer que é uma questão nível muito fácil, mas é uma questão que o aluno tem que organizar o que o texto diz. Senão vai tornar o texto vai tornar a questão confusa. Acho que a ideia da questão é mais ou menos essa. Então, você tem que organizar o que o texto diz, comparar uma coisa com a outra. Vamos com calma e vamos resolvendo essa questão. A questão diz assim: ó, considera uma progressão aritmética infinita. Opa, de números reais da forma A1, A2, A3 com razão R. Chuchu, vamos com calma e vamos organizá-lo. A1, próximo termo. A2, próximo termo. A3, beleza? Tá aqui assim, ó, A3. Depois o A4, A5. É infinita, pessoal.
é o A4, né? É o quarto termo. 3 pontinhos. E ele disse que a razão é R. Então, ó, vai sempre aumentando R. Então, se eu pegar o A1 e aumentar R, eu vou chegar no A2. Se eu pegar o A2 e aumentar R, eu vou chegar no meu A3. Beleza? Só um questionamento, gente. Se eu pegar o meu A1, depois eu pegar o meu A3, depois eu pegar o meu A5, professor, o senhor está pulando de 2 em 2. O que eu estou formando é uma progressão aritmética? É uma progressão aritmética, só que a razão está aumentando, tá? Tipo, pensa numa progressão assim, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Aí no lugar de eu fazer 2, 4, 6, eu já vou pular do 2 para o 6. 2, 6, aí vou pular 10. Ou seja, aumentou só a razão passou agora a ser 4. Né? Eu estou pulando A1, A3, A5. Então, se eu quiser aumentar do A1 para o A3, do A3 para o A5, vai continuar sendo uma progressão aritmética, porém a razão vai ser maior. Vai ser uma razão de 2R. Porque de A1 para A3 eu somei 2 vezes a razão, e de A3 para A5 eu também somei 2 vezes a razão. Enfim, são questionamentos para você ter noção. Deixa quieto, deixa guardado. E aí ele disse assim, ó, formando a sequência B1, opa, então essa sequência de A vai formar B1, eu não sei qual é o critério, qual é o padrão, mas eu vou organizar. Vai formar B1, vai formar B2, vai formar B3, vai formar B4 e assim, vou colocar aqui assim, ó, e assim por diante. Tá, reticências, porque não sei onde é que você vai parar. E aí tá a chave da questão, ó, na qual BN é igual a A4N. A maioria da galera que errou isso aí errou porque não entendeu isso aqui. E N é igual a 1, 2, 3, 4. Vamos com calma. BN é igual a A4N. N ele diz que é um número. Substitui, cara. Se N for 1, olha para aqui para cima. Eu acabei de colocar, ó, B1. Realmente, gente, quando eu coloquei B1, eu fui nessa expressão aqui de baixo, ó, e no lugar de N eu estou botando 1. E se eu fizer isso, o que é que eu vou encontrar? A vezes A vezes 4, não. A 4N, né? Aí vai ser 4 vezes 1, porque no lugar de N eu estou botando 1. Então, vê, se eu quiser substituir isso aqui, esse B1, para saber o que é que vai ser, o B1 vai ser A. Aí no lugar de eu botar 4N, eu vou botar 4 vezes 1, né? E 4 vezes 1 dá 4. Você concorda comigo? Então eu acabei de encontrar que o B1 é igual ao A4. Ô, professor, se N for 2, feito aqui, ó, B2, no lugar de N eu vou botar 2. O que é que eu vou encontrar? Vamos com calma. O que é que eu vou encontrar nessa sequência aqui? O que é que eu vou encontrar nessa sequência aqui? Se B for 2, então B2, tá? Vai ficar A, olha aqui embaixo, ó. A 4 vezes 2, né? Porque no lugar desse N aqui que eu estou circulando, ó, eu vou colocar 2. E 4 vezes 2 dá 8, né? Assim, então vai dar o A8, beleza? Então, B2 é a mesma coisa que o A8. Então, deixa eu pôr aqui, ó, o A8. Beleza? Quem seria o B3? No lugar daquele N lá, eu vou botar 3, ó. 4 vezes 3 dá 12, então é a mesma coisa que o A12. Não se confunda. Então, é o A12. E aí, fera, você já matou sua questão. Porque, na verdade, essa sua sequência de B, ela é formada por alguns elementos da de A. O primeiro elemento de B, o primeiro elemento é exatamente o quarto elemento daquela primeira sequência lá. É o quarto, depois é o oitavo, depois é o 12º. Tu estás conseguindo perceber o que é que está acontecendo? Ainda é uma progressão aritmética. Isso aqui, ó, é uma PA. Mas é uma PA, não é de razão R mais não. Porque R era aquilo que eu estava usando lá em cima. Ó. Do A1 para o A4, ou melhor, do A4 para o A8, eu vou ter que somar a razão para chegar no A5, a razão de novo para chegar no A6, a razão para chegar no A7 e a razão para chegar no A8. Então eu tive que somar 4 vezes a razão. Deixa eu colocar aqui, ó, que do A4 para o A8 eu somei 4 vezes a razão, aquela razão que eu tinha falado lá em cima. 4 vezes a razão. Do A8 para o A12 foi a mesma coisa, ó. Somei mais uma vez a razão, chego no A9. Somei mais uma vez a razão, chego no A10, mais uma vez no A11, mais uma vez no A12. Então, de novo, eu somei 4 vezes a razão. E aí ele quer saber da gente exatamente isso, ó. É correto afirmar que necessariamente, sempre,
B1, B2, B3 formam progressão geométrica. Não, é progressão aritmética. B1, B2, B3 formam progressão aritmética de razão 4R. Perfeito, acabou a questão. Próxima. Acabou. Essa sequência aqui, ó, é uma PA de razão igual 4R. Acabou a questão. Por que não poderia ser letra C? Forma uma progressão aritmética de razão, cuja razão não depende de R. Depende sim. Deve ser 4 vezes R. Depende. Letra D. Não forma necessariamente nenhuma progressão aritmética. Opa, forma sim, não vou nem ler. B1, B2, B3 na letra E. Independente do valor de R, formam uma sequência que é tanto uma progressão aritmética quanto uma progressão geométrica. Oi. Só vai ser uma progressão tanto aritmética quanto geométrica se for assim, ó. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Por quê? Porque está sendo uma progressão aritmética de razão zero, né? Eu estou sempre somando zero. E vai ser uma progressão geométrica de razão 1, porque eu estou sempre multiplicando por 1. Estou sempre repetindo. E aí, naquele caso, não é, né, gente? Então, o gabarito da questão, letra B, questãozinha fácil, questãozinha tranquila, certamente fera método, e acertar essa questão. E por último, gente, eu indiquei para que vocês fizessem a questão 4, né? Questão 4 aí, ó, no nosso material. Era uma questão que dizia assim, ó, observe a tabela de Pitágoras, né? Observe a tabela de Pitágoras. E nessa tabela de Pitágoras aí, ele pede que a gente calcule a soma. É proposital, tá, pessoal? Na verdade, eu estou querendo fazer uma inversão em relação ao que a gente vai ver na nossa próxima aula. A soma de todos os números desta tabela até a 20ª linha. Vamos com calma. Olha para a primeira linha. Ele está falando de soma. Soma a primeira linha. 3 mais 4 mais 5. Está aqui a resposta já. 12. Vai para a segunda linha e soma. 6 mais 8 mais 10. 24. Vai para a terceira linha. 9 mais 12 mais 15. 36. Está percebendo alguma coisinha? Está sempre aumentando quantos? 12. Questãozinha muito fácil. Como ele quer saber a soma de todos até a 20ª, então eu vou ter que achar um por um. 24, 36, depois 48. Fazer isso 20 vezes. De forma que lá o meu 20º termo vai ser esse número aqui, ó. 240. Mas ele quer que eu some tudinho. E aí eu vou somar 12 mais 24, mais 36, mais 48, até o número 240. E quando eu fizer isso, eu vou encontrar a soma dos 20 termos, que vai dar 2.520. Professor, o senhor fez isso propositalmente? Foi. A princípio é para você sofrer um pouquinho, para você olhar, para você dizer que é um pouquinho trabalhoso. Eu convido você já a tentar perceber se existe um padrão entre esses números aí. Qual o padrão que existe aqui? Para a gente não precisar ficar somando de 1 por 1, 12 com mais 24, com mais 36, com mais 48. Será que não existe uma padronização? 12 com 24, ó, com 36. Será que não existe uma forma mais fácil? Será que não existe uma forma de eu padronizar essa minha sequência para eu não precisar ficar somando, tá? Então, já adianto, 2.520 é a nossa resposta. A nossa próxima aula vai ser exatamente para a gente começar discutindo sobre isso. Vamos falar um pouquinho das progressões aritméticas, das propriedades da soma dos termos de uma progressão aritmética. Você não vai mais sofrer, não, tá? Resposta está aí, 2.520. O motivo está aí também, né? Tem a propriedade da soma nas linhas. Certamente o Fera Método vai chegar aí arrasando, tá bom? Então, pessoal, tchau, tchau para vocês. A gente se encontra na nossa próxima unha.